está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Pois é isso, gente, estamos começando mais um Debate 93, hoje terça-feira, 20 de janeiro de 2015, feriadão. A nossa equipe já está prontinha para te atender, a nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Patrícia Alane, Fabiano Fernandes, aí Cardoso, toda a equipe de jornalismo, Juliano Medeiros, Helder Fernando, Vanese Rodrigues e também a nossa querida Dalvíssima. Nossa Dalva, trazendo aquele cafezinho maravilhoso pra gente também. A Lilian também nos assessorando nesta manhã. Está no ar o Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Não é usual, mas eu quero mandar um beijão carinhoso aqui para o missionário Ramos, que hoje tá adolescente, ele completa 8.5 de pura bênção, nos ouvindo nessa manhã. Quem mandou aqui foi a Rose Lima, lá de Petrópolis, a família de Petrópolis, ligada na melhor, aqui no Debate 93. Então, ao missionário Ramos, 85 anos de vida, bênção pura, Deus te abençoe, parabéns, feliz aniversário. É um menino ainda, né, gente? É um menino ainda. São 11h04, vamos ao assunto de hoje do nosso debate, que já começa desse jeito, no clima do calor de lá de fora, 49 graus. Meu namoro tá pegando fogo, gente. Apesar de sermos evangélicos, quando estamos sozinhos é difícil demais segurar a onda. Ainda não perdemos totalmente o controle não, mas eu tenho medo. Afinal, nós nos amamos e nossos corpos se atraem. Como manter a santidade no namoro, uma vez que a intimidade tá cada vez maior? Será melhor terminar o namoro, dar um tempo, esperar esfriar um pouco? Eu o amo e o quero, porém eu não posso. E agora, gente? Eu sei que o sexo é um presente de Deus para o casamento e eu não quero ser desobediente não, mas eu confesso a vocês que tá complicado, o trem tá ficando difícil. Vamos aqui então pela ordem da escolha do nosso destaque. Apesar de sermos evangélicos, quando estamos sozinhos é difícil demais segurar a onda. Pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana, no Parque Nazaré, em Duque de Caxias. Muito bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. Bom dia, querido Cid, bom dia aos colegas debatedores, bom dia aos ouvintes do Debate 93. Que alegria estar mais uma vez com vocês aqui, Cid. É sempre uma boa oportunidade, espero contribuir com este debate. Eu destaquei essa frase porque a nossa ouvinte diz o seguinte: apesar de sermos evangélicos, meu querido, quero dizer o seguinte, essa área da sexualidade não tem essa, se você é evangélico, católico, espírita, a cor da sua pele, a situação econômica, essa área é uma área comum a todos, né? É uma área sensível, por assim dizer. Sensível a todos os seres humanos, né? A questão do desejo, da atração sexual, a vontade de avançar, são naturais ao ser humano. Então, um homem saudável, uma mulher saudável, é natural que tá sozinho ali, namorando, vai despertar esse desejo. É algo até biológico, é algo natural do ser humano. Então, pessoas saudáveis são assim. O segredo está em fugir, né? A Bíblia o tempo todo vai nos advertir para nós fugirmos do pecado. Então a gente tem que fugir. Existem problemas na vida, Cid, que a gente não enfrenta, a gente foge deles. Na área da sexualidade é assim, tem que prevenir. Você tem que ter ações de prevenção, porque, meu querido, se juntar um homem e uma mulher sozinho, vai dar ruim. Não tem jeito não. É natural da sexualidade humana. Vai dar ruim. Muito bem. Começamos assim o nosso encontro. Também está entre nós Pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente, lá no Mendanha. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Apesar de sermos evangélicos, quando a gente está sozinho, é difícil demais segurar a onda. Onda se segura, pastor? É meio difícil, né? É mesmo, né? Principalmente quando ela se transforma num tsunami, né? Esse é o caso. Não dá pra surfar, não? Oh, meu Deus. Dá não. Bom dia, Cid. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia aos queridos ouvintes. É sempre alegria estarmos aqui mais uma vez, né? Falando de um assunto bastante polêmico, mas, porém, bastante atual, né? Quando a gente vê assim, a pessoa coloca como evangélico como sendo acima de tudo. A questão não é essa, né? Já conversamos bastante a esse respeito nos bastidores, podemos ver, concordo plenamente com o que o nosso pastor falou. A questão, querido, é biológica, né? Quando tem dois juntos, né? Vai acontecer. Agora, a Bíblia nos dá recados de como nós tomarmos providências para que isso se torne melhor, né? E tenho certeza que no decorrer nós vamos estar falando melhor a esse respeito.
Muito bem, entre nós também está o pastor Josué Boa Praça, não, boa por minha conta, pastor Josué Praça, da Igreja Cristã Antioquia, em Guadalupe. Muito bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, obrigado, bom dia aos amigos debatedores, bom dia a você, ouvinte amado, obrigado pelo prestígio, carinho da sua audiência, e como a gente falou, né, eu discordo plenamente de quem discordar do pastor. Eu me assustei agora, eu confesso que eu fiquei assustado. Nós combinamos, essa frase foi combinada. Combinamos que alguém ia falar uma delas. Hoje também vou te contar. Para quem não tivesse muito o que falar, ia soltar uma frase dessa. E aí a questão ela já sabe o caminho. Quando estamos sozinhos é difícil demais segurar a onda. A questão quando está sozinho demais, evite algumas coisas que podem levar o namoro a pegar fogo, né? Geralmente nós sabemos quais são os pontos que podem provocar esse esquentamento que é normal, como o pastor Guilherme falou. Então, se é bastante normal, bastante comum, já sabem que os dois amam um ao outro, porque senão não teria atração, um sente algum desejo pelo outro, isso é bastante normal, deve haver. Então, talvez seja interessante, quando estiverem sozinhos, passar menos tempo sozinhos, sem ninguém por perto, e preparar-se para as questões quando nós estaremos sozinhos, onde nós estaremos sozinhos. Então, se estarão à noite, se estarão dentro do carro, se estarão em alguns locais que dão mais ênfase a você poder ter liberdade, que ainda não pode ter, então é melhor evitar esses lugares. Muito bem, entre nós também não foi falta de cavalheirismo que nós a deixamos por último, mas é porque é o seguinte, ela tem as opiniões e vai passar as opiniões dela aqui no nosso debate 93 e vai desequilibrar, pois é uma menina falando com toda a sensibilidade das mulheres, que aliás é uma mulher que mandou esse e-mail pra cá e tá apavorada, ela quer saber como fazer, o que vai resolver isso. Nossa querida pastora Mônica Cristina, da comunidade evangélica Nova Unção em Coelho da Rocha, São João de Meriti. Bom dia, bênção, seja bem-vinda. Obrigada, Cid, pelo seu cavalheirismo. Eu entendi certinho, tá? O que você me deixou por último. Entendi. Muito bom. Né? Estava com saudade de participar contigo. Que bom que você veio. É um momento muito bom pra gente. Amém. E eu realmente, eu tenho que concordar com tudo que foi falado aqui. E só para completar até a fala do pastor Josué, aqui está falando, quando estamos sozinhos é difícil demais segurar a onda. A meu ver, não tem que segurar onda nenhuma. Tem que fugir da onda. Verdade. Tem que correr da onda. Não fica pensando que vai aguentar pegar onda, não, meu irmão. Tu vai cair, vai se afogar. Corre, foge, cai fora. Tem caixote nisso aí? Tem caixote feio, irmão. Então não tem que enfrentar. Tem gente que peca porque acha que é forte para encarar a situação. Reconheça. Já está reconhecendo que está difícil? Cai fora. Mete o pé. Nesse assunto, Cid, o homem pode ser o mais consagrado, o mais santo, jejuar 3 vezes na semana, subir ao monte, pode ser a pessoa mais consagrada. Se não fugir, meu irmão, vai cair. Existem situações, como o pastor Josué falou, você tem que evitar. Se você percebe que ficar sozinho muito tempo com a sua namorada vai trazer problema, dificuldades nessa área, evita. Você tem que fugir, você não tem que enfrentar. Tem gente que se acha muito forte. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde eu consigo, a hora que eu quiser parar, eu paro, eu não paro. O problema é que o limite vai ficando sempre um pouquinho além. Não, e olha só, 2 Timóteo 2:22, né? Paulo falando a Timóteo, ele fala, foge dos desejos da mocidade. E quando a gente fala aí desejo de mocidade, a gente vai até mais além, porque pode ter uma pessoa até com uma certa idade que esteja passando por esse problema, né? Não, mas eu não sou nem mais jovem, estou sentindo isso. A situação não está na questão de idade, porque, querido, como nós já falamos, isso aqui é biológico. Né? Se você der a oportunidade ao seu corpo, é um desejo natural. Principalmente o apelo que nós estamos vendo pela mídia hoje em dia, na área sexual, é uma coisa tremenda. Como se fosse você chupar bala, né? O sexo hoje é banal, é uma coisa banal. Quando a Bíblia nos mostra que é algo muito mais sério, é um presente de Deus para o casamento. Mas a pessoa trata como se fosse uma coisa qualquer. Se você permanecer, querido, você vai cair e, como a pastora falou muito bem, né? Tu vai levar uns caixotes bons nessa onda.
Ou ruim, né? Você sabe que, exatamente concordando com o que o senhor falou, tem um ouvinte que já disse o seguinte: olha, Cid, eu tenho uma amiga que falou pra mim que santidade no namoro é besteira, é bobagem, ninguém é santo. Santo só tem no céu. Eu acho que tudo é a questão da escolha. Se ela escolheu, Deus tem que segurar. Se escolheu a Deus, tem que segurar a cruz. Manda um alô aí, ó, pra Júlia e Stephanie de São Gonçalo no Mutondo, que estão ouvindo a gente aqui. Foi a Júlia que mandou esse recado, dizendo que uma amiga dela falou isso. Aí outro ouvinte é o seguinte: um ouvinte, ele falou: olha, evitem ficar sozinhos, gente, e ore muito, porque a tentação vem, mas vem que vem mesmo, de com força. Outro ouvinte de Cid: isso não é bobagem não, cara, pois até no nosso namoro temos que praticar a santidade. Maravilha. Não, você vê que alguns ouvintes concordam com isso, mas sempre tem aquela opiniãozinha da voz da consciência, que não é o grilo falante, a voz da falta da consciência. Fala, gente, isso não tem nada a ver, não. Até um ouvinte diz o seguinte: os casais de hoje, acho que não tem nada a ver com a santidade, mas ao contrário, tem e muito. Tem a ver com a santidade. O meu namoro tá pegando fogo. Eu pensei que vocês iam começar logo esse papo aqui. Joga uma mangueira de água fria, gente? Olha só, eu posso dar só uma adiantada por já favor. no meu próximo destaque, tem tudo a ver com o primeiro. Ainda não perdemos totalmente o controle, mas eu tenho medo, afinal nós nos amamos e nossos corpos se atraem. Eu fico muito preocupado, né? Até estávamos brincando lá nos bastidores a respeito desse nos amamos. O que é o amor, sabe? Quando a gente vai definir amor aí, tal, vai falar assim: uma das coisas de uma pessoa que ama a outra, ela protege, ela evita que ela passe constrangimento, ela evita que passe uma série de situações. A pessoa que diz que se ama, mas ela expõe o seu cônjuge, quando a gente vai buscar a palavra do Senhor, nós já falamos aqui sobre foge o direito dos desejos da mocidade, mas eu não consigo. Aí a gente vai em 1 Pedro, quando diz: eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes, porque vocês têm condição de suportar isso, sim. Se a gente vai mais adiante, é questão de escolha. A Bíblia fala também sobre o leito sem mácula, sabe? E quando a gente começa a analisar de Gênesis e Apocalipse, a gente vê a quantidade de bênção que existe no matrimônio, no casamento. Então, se eu amo realmente o meu cônjuge, eu escolho esperar. Eu escolho esperar porque eu sei que é o seguinte: a minha escolha vai levar a uma bênção, né, para o meu casamento, para meus futuros filhos, para a minha família. Eu acompanhei um casal alguns anos atrás que eu achava sensacional. Eles eram noivos, estavam prontos, casamento marcado, mas ela não permitia que ele levasse ela em casa. Depois do culto e tal, tchauzinho, bênção, beijo na testa, gente. Um dia eu perguntei: o que tá vendo? Pastor, não adianta. É que quando eu vejo ele, eu não aguento. Me dá vontade de fazer um monte de coisas que eu sei que eu não posso. Então nós colocamos na mente, estamos orando ao Senhor para apressar o nosso casamento, que eu já não resisto. Se ele for à minha casa e te passar por um lugarzinho escuro, me pega. Então o que a gente tem que fazer? Temos que evitar. Eles escolheram isso, são casados e vivem muito bem, e são um exemplo que eu fico vendo da minha vida. Tá Agora, entendendo? interessante esse exemplo, até esse testemunho que o senhor nos relatou aqui, porque a atitude dela qual foi? Evitar. Sabe que se tivesse junto não ia dar, gente. Essa é uma luta, é uma guerra que o casal de namorados vai ter o tempo todo no namoro. Então você não pode se descuidar, porque se descuidar não tem jeito, é carne, é ser humano. Mas o importante que a postura dela foi admitir, né? Porque geralmente nós não admitimos o problema, nós não admitimos nossa fraqueza. E quando nós não admitimos que temos um problema, que somos fracos e que podemos cair a qualquer momento, então nós temos um grande inimigo, somos nós mesmos. Porque quando nós não admitimos, nós já estamos praticamente querendo fazer. A frase é: ainda não. Ainda não dá a ideia de que daqui a pouco vai acontecer. Ainda não perdemos totalmente. Sim. Mas totalmente para gravar aí. Quando diz não totalmente. Quando diz que não perdemos totalmente o controle, a gente não consegue entender que o ato não foi completo, a gente entende dessa forma. Avançou mais um pouquinho, mas nem tanto. A meu ver, já perdeu o controle, porque logo no início fala: meu namoro está pegando fogo. Se começou já a pegar fogo, já perdeu o controle. O que é mais fácil? A gente evitar ou depois a gente apagar? Exatamente. Entende? Porque vai sobrar é mais cinza, fácil a hein? gente evitar. Muitas vezes eu aconselho alguns adolescentes, e eles morrem de rir quando eu falo isso. Eu falo: olha só, tá namorando, jovem, tá namorando, começou a ficar quente, chama o anjo bombeiro. Agora, jato de água fria, apaga esse gelada, fogo. né? Não é aquele extintor novo, não, que não apaga nada, não. Esse extintor novo já foi feito o teste, ele não funciona, não, hein? Aqui tem um ouvinte que mandou uma coisa que eu achei interessante. Eu vou ler aqui. Eu leio de todos os ouvintes, é o que dá pra gente ler. Olá, debatedores. Eu queria saber de vocês o seguinte: como vou manter o interesse pela minha namorada
Quando qualquer beijo mais quente ou prolongado ou carinho insinuante são evitados, proibidos ou considerado pecado. A parceria, a amizade, companheirismo são fundamentais, mas a falta de intimidade não esfriaria o desejo, que também deve ser algo crescente? E se depois do casamento, presta atenção, aquela ideia do test drive. E se depois do casamento, mesmo com toda a paciência, amizade, carinho, a minha parceira não me satisfaça na cama? Ele tem a vida inteira para experimentar, para que os dois conversem uns com os outros, para que encontrem a melhor forma de que um ofereça prazer ao outro. Precisa ter paciência, tanto ele quanto ela, um precisa ajudar o outro, não precisam ter vergonha nem medo de poder dizer o que satisfaça um ao outro. Isso é um pensamento que a nossa sociedade coloca para que o sexo seja praticado antes do casamento. Então nós vamos ver numa sociedade, na sociedade um pouco mais antiga, as pessoas esperavam um casamento e ninguém reclamava sobre essas questões. A questão é o amor. Se vocês se amam, se vocês têm buscado relacionamento um com o outro e já sabem que um tem atração pelo outro, fatalmente, depois do casamento, vocês viverão, desfrutarão do sexo sem culpa, né? Que é o melhor de tudo. Eu achei sensacional a palavra desse ouvinte, que ele botou assim, ações consideradas proibidas e julgadas pecados. Quer dizer, ele jogou de volta para nós como se a sociedade estivesse fazendo isso. Quando a gente olha na Bíblia, você olha o exemplo de Isaac e Rebeca, né? Que Eliezer foi lá buscar, trouxe ela. Quando o rapaz viu, ele esperou. A Bíblia diz que ele esperava com ansiedade a chegada dela, né? E quando a viu, a possuiu, né? E foi aquela história toda bonita. Acho sensacional também o caso de Adão, né? Quando Deus entrega Eva a Adão, ele faz assim: caramba, você será chamada varoa, que foi tirada do varão, e partiu para o abraço, né? Quer dizer, ele vibrou com aquela situação. Agora, querido, a Bíblia, o que ela nos mostra é que quanto menos experiência você tiver, melhor vai ser o teu casamento. Que é legal quando os dois unidos começam a descobrir, começam a se entender e sentam para conversar. Nós estamos na época do fast food, né? O cara pegou motel, né? Isso, pegou, partiu para o abraço. Querido, o que está acontecendo? Você tem até a música da Leli que diz, né? Nem perguntou o meu nome, né? Já está puxando meu cabelo. Porque um grande problema é que é o seguinte: o cara já quer partir logo o objetivo. Porque eu te amo. Te amo? Em 5 minutos já ama. Me dá uma prova de amor. Olha, me dá a prova de amor. Por que a prova de amor é isso? A prova de amor é o seguinte: nós vamos fazer uma família, nós vamos viver juntos, a nossa família vai ser uma bênção e nós vamos viver 40 anos juntos, 50, sei lá. Infelizmente, nós somos influenciados pela nossa cultura, infelizmente. E nós vemos, e muitas vezes ser cristão significa ir na contramão da cultura da sociedade. Porque hoje qual que é a cultura? Sexo livre, sexo é uma coisa banal, daqui a pouquinho tá chegando carnaval aí, nós vamos ver uma propaganda extrema dizendo: usa camisinha, se você usar camisinha você pode fazer tudo. Essa é a mensagem que se passa para nossa sociedade, o namoro como algo descartável. Eu pego uma aqui, pego outra ali, vou pro motel, como o pastor disse, e na verdade o cristão, ele tem que estabelecer o namoro como um propósito, andar na contramão disso tudo. Andar na contramão. O que é o namoro? O namoro é uma fase de conhecimento. Você escolheu uma pessoa para você conhecer, para ver se é com ela que você vai casar. Eu acho que o cristão, ele sempre tem que namorar com a intenção de casar. Não quer dizer que ele vai casar com aquela pessoa, porque no meio do namoro você pode conhecer coisas ali que você, não é com essa. Aí você pode terminar. Mas o propósito inicial de um namoro tem que ser visando um futuro casamento. Eu acho que o cristão tem que ter essa consciência. E uma outra coisa, até quando a gente fala de fugir, fala dessa situação toda, é a questão de qual o propósito que eu quero com essa menina que eu pretendo viver, né? Eu quero ser abençoado ou eu quero ser mais uma? Quando você já fez o test drive, fala assim, ela fez test drive com quantos? Né? Eu fiz com quantos? Eu já comprei carro que eu fiz test drive, quando eu peguei o carro mesmo meu, era uma porcaria, né? E já comprei um que eu nem testei, que era beleza. Isso a gente falando de produto. Agora, de pessoas, nós temos que ver a questão de caráter, temos que ver, né? Nós temos que ver como se comporta, como é que é o meu futuro cônjuge, é com a família. Isso é muito mais importante. O sexo, ele é complemento. Agora, casamento, viver a dois, tem muito mais coisas a ver. Pastora Mônica, tem duas ouvintes que mandam um recado
chamada interessante aqui. Uma lá do Leme diz: eu acho que o casal do e-mail deve mesmo evitar sair sozinho. O ideal é que saia sempre em 3 ou em um número ímpar. 3 já é ímpar, né? Sai primeiro, leva alguém junto, que é para evitar ficar sozinho. Um outro ouvinte pergunta aqui: e quando o ato em si já aconteceu, pastor, o que eu vou fazer? Devo me casar ou dar um ponto final nesse relacionamento? Aí depende. Eu penso assim que você não tem que ser obrigado, sabe, a levar uma vida infeliz por uma atitude errada e pecaminosa que você tomou. Né? Porque é muito fácil a gente estar numa posição de julgamento. É muito fácil. Eu sou casada há 28 anos. Né? E essa semana vocês estavam falando do querido pastor Cláudio Duarte. Eu li uma frase, aqui vocês estão falando, estava tentando lembrar, e diz mais ou menos assim, ó: Deus fica triste quando há sexo antes do casamento, mas também fica triste quando não há sexo depois que casa. Né? Então, eu sou casada há 28 anos e fica muito fácil eu falar assim: olha, tem que segurar a onda mesmo, blá, 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 porque eu sou casada e sou feliz. Né? Então, a gente não está aqui numa posição para julgar de jeito nenhum. E a gente entende perfeitamente, como o pastor falou, que a própria mídia, a sociedade já dá injeção de sensualidade, já despertando, né? Isso nas crianças, já começa por aí. Errou, irmão. Como é que eu faço agora? Vai para os pés da cruz. Fala com o Senhor. Irmãos, a parte mais alimentada é que vai vencer. É a carne ou o espírito. Então, mas aí já está espiritualizando. Não tem como não espiritualizar. Não tem como não espiritualizar. Se você quer ser feliz, você tem que estar nos moldes do que o Senhor tem falado. Existem princípios. E princípios não podem ser mexer. Não pode ser movido. E o princípio bíblico é: sexo antes do casamento não é bênção. E ponto final. Agora, não tem mais solução? Já era, eu já fiz. Tem solução sim, porque Deus transforma qualquer maldição em bênção. Depende muito de você. Ele estará sempre pronto para abençoar. Depende da postura da pessoa. Pastor Josué Praça tem um ouvinte que diz o seguinte: olha, santidade é coisa muito séria e é muito bom manter isso, viu, em um relacionamento, porque com isso não, porque com isso, se brincar com Deus... Não, pera, vou tentar tudo de novo. Santidade é coisa muito séria e é muito bom manter isso em um relacionamento, porque com isso não se brinca. Assim, Deus gosta que respeitemos. Outro ouvinte é o seguinte: eu acho que não tem essa de test drive não, gente. Homens e mulheres são muito satisfeitos no casamento. Guará, não entendi esse Guará aqui. O problema então é resolvido. Manda casar, que não vai cair em tentação. A solução é essa, meu caro pastor. Como manter a santidade no namoro, uma vez que a intimidade está cada vez maior? Aí ali essa pergunta não foi o destaque, mas eu ali essa pergunta, a pergunta da ouvinte. É melhor casar nesse caso, já que entrou nessa furada, por assim dizer? A pastora já falou. Por que casar se de repente não é isso que sabe o que a pessoa quer? Mas também tem o outro ponto de que muitas pessoas colocam a questão da idade, né? Eu sou novo, não posso casar agora, mas as pessoas decidiram estar uma com a outra. Eu quero essa pessoa para mim, tudo bem. É muito novo para pensar nisso, então também é muito novo para pensar numa vida sexual. Então, se deixar de ter o ato sexual com o outro é praticamente impossível, então por que não se pensa em viver uma vida onde Deus também abençoa, que é através do casamento? Nós sempre vimos casamentos, hoje mudamos um pouco, as pessoas estão casando com uma idade mais avançada, mas o casamento sempre foi visto num tempo também, as pessoas com menos idade se casavam. Então não há um problema de você ser jovem e iniciar um relacionamento de casamento com essa seriedade. Então, se não pode fazer sexo antes do casamento, e se você não consegue deixar de fazer sexo e não vai terminar com a pessoa, então por que não pensar num casamento? Por que não pensar em estar debaixo de uma autoridade espiritual e alguém ajudando vocês no relacionamento, nas questões mais difíceis? Porque se é difícil na juventude, se o casamento é difícil na juventude, também é na meia-idade, idade mais avançada. Sempre é, porque relacionamento de pessoas diferentes. Então, é uma boa a se pensar. Só que quem decide é a própria pessoa, né? Que vai pensar sobre as características um do outro. Se os dois são cristãos, se os dois se amam, se os dois estão debaixo dos mesmos princípios e não conseguem se livrar da questão sexual, então
é uma boa alternativa a pensar no casamento. As pessoas acham que para casar tem que estar com a vida toda pronta, né? Você fala, não, eu só vou casar se eu já tiver feito a minha faculdade, se eu já estiver ganhando bem, se eu já tiver com a minha casa própria. O casamento é uma construção, querido. Você vai, casa, e você vai construir a sua vida junto com outra pessoa. Vocês vão se ajudar, vocês vão estabelecer propósitos juntos, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas colocam essa dificuldade. Eu não posso casar porque sou novo, porque eu ainda não fiz tudo que eu queria fazer antes de casar. Não pode casar, mas pode fazer sexo. E aí? Como é que fica isso, pastor? Não é isso? É a mesma coisa de um. Claro que é uma comparação totalmente lá dos extremos. Um adolescente não pode ser preso se cometer um crime, mas ele pode pegar a carteira com 16 anos e votar. E aí? Em alguns criminosos que a gente tem por aí. O sentimento está hoje em dia muito banalizado, sabe? O amor. Que eu penso assim, quando você ama, você cuida, você quer bem, você projeta, você sonha, você planeja, e você, quando ama alguém, você é o primeiro a querer proteger aquela pessoa de tudo, né? Hoje em dia as coisas estão muito complicadas. Por quê? Não existe mais relacionamento afetivo, de amizade, cumplicidade, a própria construção desse relacionamento. Tanto que quando a gente fala de amor, a palavra amor já vai direto, já aponta direto para o sexo. Né? Então, é como falou, a gente começa, o casal começa a namorar agora e daqui a pouco já está na cama, nem se conhecem direito. E isso tem acontecido numa velocidade muito rápida. Quanto mais o tempo passa, mais rápido isso acontece. E, na verdade, agora não precisa nem se conhecer. Né? Oi, tudo bem? Pá, já foi. Não, já se conhece pelo WhatsApp ou pelo Facebook ou outras redes sociais. Né? Então, eu penso que está na hora da gente realmente frear isso. E eu agradeço a Deus, porque hoje, ainda nesta geração, ainda existem pessoas que decidiram esperar, que, sabe, decidiram botar o pé no freio, colocar essa dificuldade, vou dizer aqui, essa onda de fogo aqui, decidiram colocar no altar. O Senhor ajuda, sim. Então, nós como pastores, conselheiros, formadores de opiniões, por que não dizer isso? Eu penso que nós precisamos continuar colocando nessa geração que vale a pena esperar, vale a pena obedecer, vale a pena. Eu fico analisando também, não espiritualizando, mas espiritualizando, quando eu vejo João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né? Essas pessoas dizem que amam. Eu amo, por isso eu tenho que ter sexo. A que ponto? Vamos partir para esse ponto aqui. Eu daria minha vida pelo meu cônjuge, sabe? Eu daria esse ponto. Esse amor é tanto assim? Por que só o sexo? E quando a gente vai em Tito 2, a partir do verso 6, diz assim: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra corrupção, né, que estamos tratando aqui, gravidade, sinceridade, a linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Como está o meu comportamento como jovem cristão, sabe? O adversário está batendo palma ou ele está se envergonhando, que por mais que ele está me tentando, eu estou conseguindo resistir. Sabe, eu sei, como a pastora foi sensacional quando ela falou: nós não estamos aqui como juízes, longe de mim, porque todos nós pastores aqui estamos sujeitos a uma situação dessa. Sem dúvida. Se der lugar, vai acontecer conosco, não é só com os jovens. Mas não estamos aqui como juízes, nós estamos aqui como aquele que pode te auxiliar a tomar uma decisão coerente, correta, e Tito falando aqui, que o inimigo sinta vergonha de você. Tá? Então a forma é essa, querido: fuja e faça tudo para que a sua vida seja abençoada. Tá na hora de ouvir a doce voz dela. Vamos lá. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, Cid, nossos ouvintes, queridos debatedores aí nesse feriado aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a pesquisa é a seguinte, é pra gente pensar. Você conhece casais evangélicos, solteiros, que acham que a santidade no namoro é uma bobagem? Por telefone não é a maioria, mas é um número expressivo, né? 25% dos ouvintes conhecem. Já no site, a maioria, 59% deles afirmam que conhecem casais, vou repetir, evangélicos,
solteiros, mas que acham que a santidade no namoro é uma bobagem. Meu pai do céu. Lembrando que a nossa ouvinte, ela que mandou o seu e-mail, ela tá nesse conflito. Ela tem uma coisa que ela falou aqui que eu achei muito interessante, talvez seja a salvação da situação em si que ela está vivendo. Que foi o destaque, aliás, do pastor Paulo. Eu tenho medo. O medo nesse caso para ela seria como se fosse uma proteção, já que ela tem medo de levar isso adiante, ela tem medo de que aconteçam mais coisas, que na verdade a preocupação é dela. Será que o rapaz tem a mesma preocupação dela? Medo é uma situação sensacional. Graças a Deus, Deus é tão perfeito que ele nos nos capacitou de medo. Medo é um ato de proteção que todos nós devemos ter, né? Então, o lance dela ter medo pode ter 2 fundamentos. Primeiro, eu tenho medo porque eu sei que não é o correto e eu posso me dar mal, mas eu quero continuar, tá? Uma das coisas que nós vemos no medo é o quê? É dar a volta, né? Se isso aqui está levando errado, porque a gente pode ver a pessoa se arrepender de um pecado, não é o caso, né? E a pessoa sentir remorso pelo aquilo que fez. Sim. O que eu estou fazendo é errado, mas é tão bom, eu vou continuar fazendo. O fim, querido, é mau. Eu tenho medo de saltar de paraquedas. Tudo bem, mas eu sou capacitado a fazer isso. Então eu vou e faço. Agora, eu tenho medo, mas eu não tenho capacidade nenhuma de saltar de paraquedas. A tendência é se dar muito mal. Dói. Então, ela tem. Acho que não dá nem pra doer. Não dá tempo de doer, não. Desmaia. Não, o cara vai chegar e pum, morreu, acabou. Não dá tempo nem de doer. O grande problema é o seguinte: eu tenho medo do que nós estamos fazendo. Querida, o ponto, se nos coubesse, dar um conselho aqui, é chamar esse jovem e sentar para conversar. Vamos conversar. Olha só, isso aqui não vai nos levar a lugar nenhum. Isso está sendo muito bom e a gente vai continuar. Eu já ouvi jovem falar assim: mas pastor, eu tenho medo de não ceder, aí ele me abandonar. Se ele te abandonar, querida, ele não te ama. Ele não quer. Levanta a mão pro céu, dá um culto de sessão de graça. É descoberta depois, né? O grande problema é você vai cedendo. Querida, a continuidade, o troço fica sem graça. Olha, né? eu louvo a Deus pela vida da nossa ouvinte, e até analisando o e-mail que ela nos enviou, nós sabemos que na situação dela muitos ouvintes estão na mesma situação. Sim, muita coisa. São pessoas que temem a Deus porque ela demonstra aqui o temor que ela tem a Deus, pessoas que desejam agradar o coração de Deus, alegrar o coração de Deus, desejam ser fiéis a Deus, mas que estão tendo dificuldade, porque é uma área extremamente difícil. Então não vai aqui nenhuma palavra de condenação para essa ouvinte e nem para os outros ouvintes que estejam vivendo essa situação. Pelo contrário, eu louvo a Deus porque você tem temor. Isso significa que o Espírito Santo habita em você, é Ele que está te trazendo, né, esse convencimento do pecado, né, como a Bíblia nos ensina. Agora, é uma luta constante, é uma luta difícil e só tem um jeito de resolver: fugindo. A Bíblia nos conta a história de José do Egito, que estava na casa de Potifar. A mulher de Potifar começou a tentar José, chamando, não foi um dia só. As pessoas às vezes leem assim, né? Fala que foi só uma vez e ele saiu correndo porque a mulher devia ser muito feia. Se você ler o texto... Pode também com um nome desse, né? Se você ler o texto, você vê que ela, dia a dia, ela ia no ouvido dele. Teve um dia que eles dois estavam sozinhos dentro da casa, que ninguém foi trabalhar, só ele e ela, opa, é agora. Imagina que não tenha sido ele a provocar a solidão. Exatamente. Segurou a roupa. Quando segurou a roupa dele, o que ele fez? Deixou a roupa na mão dela e foi embora. Fugiu. Se um camarada faz isso nos dias de hoje, nossa, meu Deus, vamos chamar ele de tudo quanto é nome. Menos de machão. Que é isso? O cara fugiu, um mulherão daquele. Cara, mas você é estranho. Fiel, cara. Vai falar, rapaz, você é um rapaz escandaloso. Ou então do outro lado, né? Tipo assim, poxa, eu tô querendo fugir, mas já tô sem roupa. Agora é. Não, e a situação de José? Eu até tentei fugir, mas ela é mulher do meu chefe. E a situação de José tinha todos os motivos humanos para ter caído naquela. Ele foi vendido pelos irmãos, ele estava sendo injustiçado, ele estava fora da sua terra. Se fosse outro, fala, quer saber uma coisa? Já tô aqui mesmo, já tô todo arrebentado. Rebelde. É engraçado que tem a gente até hoje dizendo o seguinte: não, eu sou um José do Egito. Ele não sabe nem o que tá falando. Mas Daniel 1:8 fala bem a esse respeito, né? Que fala lá. Né? E Daniel colocou no seu coração de não se contaminar dos manjares do rei.
Pastor Josué escolheu o seguinte destaque: será melhor que eu termine o namoro, dê um tempo, ou espere esfriar um pouco? Vai resolver, pastor? Quer dizer, se tirar a panela do fogo, a água tá fervendo, aí tira a panela do fogo, aí dá um tempinho para esfriar de novo, aí depois, quer dizer, então desliga logo o fogão e tal, deixa a água lá, vai esfriar a água, mas aí esperar esfriar um pouco, às vezes esfriar um pouco e acender outra vez, como é que funciona esse negócio, pastor? Isso aqui, ela faz a pergunta, ela já sabe a resposta. Sim. Só que não é mas o que ela deu quer. várias chances aqui. Termino, espero, termino, dou um tempo ou espero esfriar? Então, o terminar é dar o tempo e esperar esfriar. A questão é o que ela quer? Ela quer terminar? Então, será melhor terminar o namoro? Então, ela joga uma responsabilidade que é dela, para que a gente possa dar uma luz para ela, uma esclarecida. Se ela já tem a resposta. Ela já sabe o que tem que fazer. Mas só tem uma avaliação. Não é o que ela quer fazer. Até porque ela ainda tem aquela dúvida. Se eu terminar com ele, será que ele vai arrumar outra? Pois é, isso aí. Então, assim, eu aconselho você já ouvimos tudo isso. Primeiro você fala, pegando fogo. Depois, é difícil mais segurar a onda. Depois, ainda não perdemos totalmente o controle. Aí depois diz, tenho medo. Aí depois diz que a intimidade está cada vez maior. Então eu volto à questão do que eu havia falado. Se vocês são cristãos, se vocês amam o Senhor, se vocês se amam, por que não pensar no casamento? Por que não resolver algumas questões para que vocês possam caminhar pela fé no Senhor e saber o que está acontecendo? Em contrapartida, você pode continuar o namoro e mudar o foco do seu relacionamento, porque às vezes, por conta do nosso contexto, o pastor Guilherme já falou da questão da nossa sociedade, que leva bastante para nossa realização dos nossos prazeres. O que importa é ser feliz, e é isso que a sociedade hoje nos ensina e nos instiga. Talvez seja bastante importante a transformação ou a transferência de foco, porque hoje em dia há um menor envolvimento em questões espirituais. Nós, pastores, temos sofrido com uma dificuldade muito grande de obreiros, de pessoas que queiram realmente se envolver na obra. Antigamente era um pouco melhor. As pessoas, elas decidiam namorar e casar, mas estavam sempre envolvidas, trabalhando, vivendo o texto que a palavra nos ensina, que o solteiro cuida das coisas do Senhor. E, na verdade, o foco tem sido um pouco distorcido. As pessoas têm mudado um pouco o foco e vão... eu estou tão carente, preciso tanto ter um tempo com meu namorado, com a minha namorada, preciso estar mais junto. Sim, isso é importante, sim, é bastante importante. Só que a gente deixa de lado completamente as questões religiosas, as questões espirituais e as questões da igreja. Então eu não desenvolvo meus talentos, não desenvolvo aquilo que eu tenho para oferecer, que o Senhor me deu para utilizar na obra, e aí eu vou me enfiando no relacionamento que está cada vez mais quente, cada vez mais me levando a situações que me aproximam do pecado, e isso me distancia cada vez mais do Senhor por causa da culpa. E aí eu sinto culpa, e aí não quero estar envolvido nas questões espirituais. Ou talvez uma das soluções não seja terminar, e sim mudar o foco. Qual é o foco que eu quero para o meu relacionamento? Então, ela, como já vimos, é uma pessoa preocupada em agradar o Senhor. Então, se os dois estão com esse mesmo objetivo, é hora de olhar por um ângulo diferente, né? Olha, exatamente isso que eu estava pensando. Se os dois estiverem preocupados pelo mesmo motivo. Isso. Porque aqui o e-mail é dela, a gente não pode analisar o que ele está pensando disso tudo. Isso aí. Né? Então, eu penso que, já que ela que mandou o e-mail e ela está preocupada, ela está incomodada, ela tem que ter firmeza no que ela quer. Ela não tem que ficar na dúvida se eu termino o namoro, ou dou um tempo, espero esfriar e tal. Você tem que ter firmeza. Assim você vai ver o posicionamento dele. Se ele está pensando como você ou não. O importante é estabelecer propósitos. Eu acho que tem que sentar os dois para conversar, falar, olha, qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é agradar a Deus, é viver um namoro de santidade? Sim. O que nós temos que fazer para alcançarmos esse propósito? Qual é a dificuldade? A gente não pode ficar dentro do carro sozinho, porque esquenta. Então vamos parar de ficar sozinho dentro do carro. A gente não pode ficar sozinho em lugar escuro porque esquenta, então vamos parar. Então, na verdade, o que falta às vezes para muitos casais é posicionamento. É estabelecer um posicionamento e, assim, arcar com aquilo, né? Honrar aquilo, custe o que custar.
Tem um pastor que fez uma pergunta aqui bem interessante. Não seria essa situação dos nossos jovens hoje a ausência de muitos pastores na presença mais atuante na nossa juventude nos dias de hoje? Vocês entenderam a pergunta? Sim, eu entendi a pergunta. pergunta. Vocês acham que os pastores estão distantes demais dos jovens? Pode ser, É. mas também eu vejo uma carência afetiva muito grande. Sim. Pelo meu contexto, eu estou muito próximo aos jovens, mas essas questões estão muito próximas e assim, é muito difícil eu conseguir ver, apesar de aconselhar, um relacionamento terminar. A questão, o que eu vejo é os relacionamentos se intensificando. Então, o que acontece? Apesar da proximidade, não quer dizer que eles deixem de fazer isso. O que eu vejo é a questão da estrutura familiar. Hoje, os nossos jovens, nossos adolescentes, pelo menos no meu contexto, eles vêm de relacionamentos destruídos, pais e mães separados, pais e mães que não são cristãos, pais e mães envolvidos em uma série de questões para si mesmos, né? Voltados muito para si mesmos, deixam os filhos de lado. Então, é uma carência que não foi suprida desde o nascimento até a idade de agora. Quando eles se sentem amados e vê alguém que possa dar um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho, eles se enfiam profundamente nesses relacionamentos. Verdade. E aí transferem aquilo que deveria ser o amor que o pai deveria ter dado, essa questão da proteção. E aí pensam que o casamento é a solução, que nunca mais vão sentir essa necessidade, essa carência absurda, extremada, e na verdade não é isso que acontece. Eu concordo com o pastor Josué, porque é o seguinte, é muito fácil jogar na conta dos pastores, né? Em alguns casos, realmente tem pastores que se isolam da juventude da igreja, mas eu acho que não seja esse o motivo. Sabe por quê, Cid? Nunca tivemos tanta palavra como nós temos nos dias de hoje, nessa área, né? Pregadores que tratam com respeito à sexualidade, a família, estudo bíblico. Nunca se ouve tanta palavra como agora. Acho que o pastor Josué foi muito feliz aqui na colocação dele. Acho que a questão de carência emocional, a questão do apelo sexual da mídia, que isso deixa mais aflorado, e a própria questão biológica. O ser humano, ele sente essa necessidade mesmo. Verdade. E aí a gente canta um corinho. Aqui tem um ouvinte que mandou aqui, ó. Eu acredito que a mocidade deve se guardar sim, pois a sexualidade tem sido banalizada. Talvez seja essa também um dos problemas, não da ausência dos pastores, mas é que a sexualidade tem sido tão banalizada e tem crescido demais da conta da promiscuidade. O ideal é orar. Depois de ter amizade, depois do namoro, noivado, casamento e por último, o sexo. Outro vídeo seguinte, olha, gente, eu não aguentei. Pegou fogo mesmo, aí não deu não. Aí eu pequei e caí com meu namorado. Nós vamos nos casar esse ano. Mas sempre passa pela minha cabeça se Deus realmente nos perdoou, se o nosso casamento ainda pode ser abençoado, claro, e se Deus ainda pode contar conosco, pois eu bem sei que Deus tem propósito em nossa vida. Me ajudem, dê a opinião de vocês, eu preciso muito. Outro vídeo diz o seguinte, olha gente, eu sei o seguinte, tem que vigiar muito, porque vejam bem, a minha filha foi apresentada a um rapaz que veio todo lindo, todo manso, olha aí. Atuante na igreja. Com um mês ele seduziu a minha filha e ela caiu com ele, caiu no sentido, ela teve sexo com ele. Depois disso ele caiu no mundo, tá fazendo tudo que o capeta gosta. E a minha filha ficou lá, desiludida. Outro ouvinte diz o seguinte, eu até procurei aqui, porque foi muito interessante o que ela colocou, que eu achei muito preocupante com relação a pais que encorajam as filhas a... Depois eu vou encontrar aqui e vou passar para vocês aqui o que a nossa ouvinte escreveu. Pois não, pastor? Deixa eu comentar essa aí. Essas duas aqui. Não, toda mãe, ela tem uma tendência a proteger o filho, né? Porque o camarada foi lá e seduziu a minha filha. Com um mês. Tadinha, tão inocente essa menina, não sabia o que estava fazendo. Olha, quando acontece essa queda da questão sexual, a culpa é dos dois, gente. Não vem aqui dizer que fulano seduziu fulana. Não, eu acho que é dos dois. Então, a gente tem que parar de ficar jogando a responsabilidade pro outro, assumir os nossos erros. O outro ouvinte aí falou a respeito de se Deus pode ainda abençoar o casamento dele, mesmo que ele teve essa relação sexual com a sua noiva. A Bíblia diz que aquele que confessa a transgressão e a deixa alcança misericórdia. Pecado confessado e abandonado, é claro, né? É pecado perdoado. Deus perdoa os pecados e Deus é poderoso para mesmo que houve um erro. Se houver
realmente um arrependimento sincero e o abandono da prática do pecado, com certeza ele pode ter um casamento muito abençoado e muito feliz. Só não pode deixar que a culpa estrague o relacionamento dele depois do casamento, porque isso pode trazer bloqueios grandes para na hora de ele ser feliz com a esposa. Que isso sirva de um exemplo, de um alerta e até uma maneira de você se utilizar deste fato para no futuro abençoar outras vidas e ajudar seus filhos na hora da formação, e que isso sirva de um grande exemplo para você e para as pessoas que estão ao seu redor de como não fazer, mas a contar com a graça, com a misericórdia, o favor do Senhor para não destruir seu relacionamento. Agora, o que a gente está falando aqui é coisa séria. A gente aqui não está brincando, a gente não está aqui fazendo de conta. E me desculpe assim a minha transparência e até a falta de teologia agora no que eu vou falar, mas eu vou ser eu mesmo aí, quem está me ouvindo e me conhece manda sabe que eu ver, sou assim. Pastora, manda ver. Não adianta também ficar pensando que vai errar e depois vai pedir perdão ao Senhor e vai ficar tudo certo, porque isso é falta de vergonha na cara. Toma. Tá? Não adianta ficar pensando, então depois, se eu fizer e depois me arrepender, pedir perdão, eu vou viver na bênção, meu irmão. Toma vergonha na cara e vai se converter. Arrependimento sincero, né? E outra coisa que eu fiquei até preocupado quando recebendo a respeito, os pastores estão se afastando, né, dos jovens, mas nós vemos também que os jovens têm se afastado dos pastores, né? A gente chega ali, a gente aconselha, a gente conversa, mas em alguns termos ainda tem um tabu que eles falam assim, não, o pastor não. Né? É verdade. O pastor não, se distancia. Quando nós estamos ali para tentar ajudar, né? A pessoa esquece que nós estamos ali, mas já fomos jovens, já estivemos no lugar deles também. E a luta foi difícil. Agora, quando a gente tem a oportunidade de estar juntos ali, lutar e vir, é outra coisa. Agora, querido, não venha ajudar. A pastora foi feliz no que falou, não tem falta de teologia, não. Tem tudo teologia nessa situação. O grande problema é que a pessoa pensa, Deus é bom, então eu posso errar, pedir Deus perdão, perdoa. Depois erro de novo. Isso é falta de vergonha realmente. Aí né? depois casa com a Cida, né? Por que Cida? Não sabe quem é a Cida? Não. Síndrome da imunodeficiência adquirida, traduzido AIDS. Também. Continua sendo promíscuo, vai lá, faz tempo. Você vê, tem um ouvinte que disse. A Soraya chega e sentou no chão aqui. Calma, Soraya, calma. Tem um ouvinte que colocou aqui, gente. Olha, eu conheço, sim, e inclusive muitas mães crentes. Eu fiquei preocupado com isso aqui, que deixa a filha adolescente morar junto por um tempo, só pra quê? Pra conhecer melhor a pessoa. Moral da história, até hoje a filha não resolveu com quem vai casar, aí toma ceia, participa do grupo. É crente? Não, né, gente? Ô, pastora, a senhora falou aí um negócio aí, pastora, diz a nossa ouvinte. Não pegou não, ela tá querendo saber. Cadê? Sumiu o e-mail, só porque eu queria falar, o troço sumiu aqui, gente. Foi arrebatado. Isso não é coisa de arrebatado, não, isso aqui. Tá, mas vamos aqui para o destaque da pastora Mônica. Eu sei que o sexo, pastor, é um presente de Deus para o casamento, mas eu não quero ser desobediente, não, mas eu confesso que tá complicado demais resistir, pastor. O trem é bom demais. E aí, pastor? Última frase do e-mail, e a resposta já veio. Desde o início, né? A gente não tem receita de bolo, 3 colheres disso, 2 xícaras daquilo. Cada caso é um caso, cada pessoa, né, é um indivíduo, já diz. Mas, querido, a Bíblia serve para todo mundo. E não tem como fugir do que a Bíblia diz. A gente pode estar contando historinha aqui do príncipe encantado que seduziu a princesa com 1 mês de conhecimento e a levou para a floresta. Isso tudo é conto, é balela. O lobo mal chegou aí, foi? Isso. A Bíblia diz que sexo antes do casamento não é bênção. PT, saudações. Aí eu achei o e-mail, pastor. Aí eu achei o e-mail. Achei. Achou que tava ali, o sinal já tinha batido. Já achei. Não, ela faz uma pergunta só. Calma, vocês estão muito nervosos. Pastora, olha só, eu achei interessante pelo formato da pergunta. Eu vim só com todo o amor, com toda a sinceridade que a gente tá falando, tá? Não tem ninguém tá achando, ninguém tá zombando isso, não. É só porque eu achei interessante a pergunta do jeito que foi feita. Bom dia, pastora. Como cancelar o pecado sexual antes do casamento? Como ainda há pouco a senhora se referiu, estaria o casal amaldiçoado? Não, ela fazia a pergunta. Acabou de ser falado aqui pelo pastor. Ela mandou antes. Pastor né? Guilherme. Isso. Ela mandou já faz um tempinho, já. Eu que acabei encontrando agora. Então a resposta já veio através do pastor Guilherme, porque todo pecado confessado e tendo arrependimento já está esquecido, sabe? Eu vou falar de novo no debate, algo que eu já falei umas 3, deve ser a 4ª vez.
quando nós nos arrependemos da coisa errada que a gente faz, e a gente vai para os pés do Senhor, assim, totalmente contrito e arrependido, e Senhor, me perdoa, eu não quero mais fazer isso, Senhor, olha, Deus olha, sonda o nosso coração e vê a sinceridade, vê o arrependimento, naquele momento Ele nos dá o perdão. Consequência é outra coisa, é outro assunto para outro debate, mas ali há o perdão. E a palavra de Deus diz que foi tudo lançado no mar do esquecimento. Então, quem é que esqueceu? Deus. Mas você que comete, você também tem que se dar o direito de esquecer. Sim. Porque se for jogado no mar do esquecimento, você não tem que ir lá repescar o teu pecado e ficar lembrando daquilo o tempo todo. O problema perdão dado, perdão. É que Deus nos perdoa, mas às vezes a gente não se perdoa. E aí o sentimento de culpa é uma coisa terrível. Da mesma forma como Deus te perdoa, meu querido, se perdoe. Se Deus te perdoou, por que você não vai se perdoar? Se deu uma chance de ser feliz, não quer dizer que você veio com uma vida toda errada. Mas agora, a gente está falando muito de jovem e adolescente. Agora vamos lá para uma idade mais madura. Eu te passo essa idade mais madura, porque diz o seguinte, um ouvinte aqui, aconteceu o pecado quando eu namorava quem agora é minha esposa, mas continuamos constantes e firmes em Cristo. Agora tem casais na nossa igreja que esperaram até casar e hoje estão distantes. Casos e casos. Casos e casos. E essa espera é tão importante que de repente a resposta pode vir exatamente da forma que você não imagina. E é chato que é o seguinte, a pessoa às vezes tenta se justificar por outra coisa. O ouvinte agora falou assim, não, nós fizemos e deu certo. Não é por que o outro que não fez não deu certo? É uma exceção, isso não é regra. Não é regra, o cara está tentando justificar uma coisa errada e tal, né? Deus é misericordioso, pediu perdão, Senhor vai. A resposta foi a misericórdia. A misericórdia de Deus, nós estamos nós aqui, né? Jesus fez cada coisa que deixou, né, os sábios todos, né? É misericórdia do Senhor. Agora, também, deu tudo certinho, mas, gente, eles não buscaram coisas básicas, né? Existem pastores aí que falam bastante a respeito de relacionamento, como é que era o comportamento desse rapaz ou da moça com a sua família, gostava de trabalhar ou não, dizer que uma série de situações que são básicas pra gente buscar uma pessoa que vai se casar. São sinais, né? Sinais. Aí o cara era bonzinho, era maravilhoso demais, não tinha relação sexual, não tinha nada, mas também era um zero à esquerda. Vai dar errado, isso aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Não existem pessoas perfeitas, Sim. né? Se no relacionamento você encontra uma pessoa que é perfeita, tem alguma coisa errada. Então, eu sempre digo, você não pode casar sem antes ter uma briga. Você precisa brigar com o seu namorado, com a sua noiva, com o seu noivo, para que você descubra quem é aquela pessoa. Nunca brigamos, vai brigar depois. Sim. Então é melhor decidir, resolver, arrumar um problema para vocês brigarem antes do casamento, para saber como vai ter gente brigando. Cuidado. Para isso deveria existir namoro, noivado e depois casamento. E namoro sem sexo. Noivado também sem sexo. E no casamento, o sexo. Mas o negócio tá tudo invertido, aí embola tudo. Muito pouco. Aí tem gente que pergunta muito ou pouco. Fala muito isso, né? Todo mundo que pula etapas tem problema, né? O cara não tem criança, o cara não tem uma boa infância, ou não tem uma boa adolescência. Aí quando fica velho, fica soltando pipa no meio da rua. Isso aí, essas adolesce. Coisas, não amadurece, não? Adolesce. Eu tenho um texto de 1 Tessalonicenses 4, que eu acho tremendo Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Então já sabe. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então, está vivendo, conhece, está praticando, mas precisam crescer, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de seus desejos enfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique ou defraude seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque aquele que rejeita estas coisas
não está rejeitando o homem, o pastor, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. É o que Paulo diz aos Tessalonicenses. Falar o quê, gente? Não tem nada pra falar depois dessa. Esses e outros assuntos amanhã, a partir das 11. Eu discordo. Gente, as suas palavras finais vão aconselhar essa moça aí, porque na verdade é o seguinte, eu fiquei pensando uma coisa enquanto vocês estavam falando, quanto hoje em dia é tanta coisa divulgada pelas mídias, redes sociais, aquela coisa toda. O que está faltando na juventude? O ensino continua sendo o mesmo, porque o evangelho não muda. Ele é imutável, o evangelho continua lá. A forma de interpretar é outra coisa. Sim. Mas o fato é que parece que as pessoas não estão mais tendo temor, não. Falta temor mesmo. Falta na juventude de hoje, falta muito temor, que não é o caso da nossa ouvinte. Não, né? pelo jeito ela tem bastante. Né? Ela é bem. O temor a Deus é nítido o fogo nela. que queima, mas enfim. Exatamente. Então o que acontece? Tá faltando temor, tá faltando posicionamento. A gente tá querendo avaliar as coisas pelo que a gente acha, não pelo que a palavra de Deus diz. São as nossas opiniões. E na verdade é o seguinte: se eu tenho uma opinião e a palavra de Deus tem outra, eu tenho que ficar com a opinião da palavra de Deus acima da minha. O meu conselho para essa ouvinte querida, olha, você já falou aqui algo importantíssimo para ser aplicado na sua própria vida. Sexo é um presente de Deus para o casamento. Querida, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Esperar é mais difícil, mas é a melhor opção. Que Deus possa te abençoar. Você já fez muito, né, em se expor dessa maneira, mas eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui serviu de exemplo para você, e saiba que nós estaremos em oração por você. Querida, eu continuo dizendo, fique firme no Senhor, ajude seu pastor, seu ministério, veja o foco, redefina o foco do seu relacionamento para que o Senhor possa honrar vocês. Com certeza Ele vai honrar, e isso tudo fique de aprendizado, experiência, porque daqui a pouco vocês terão filhos e precisarão instruir seus filhos nessas questões, que o mundo está cada vez voltado para isso. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. Então, sempre em oração, buscando o Senhor, converse sempre com o seu pastor, com seus líderes, que vão dar um direcionamento importante para a vida de vocês. Amém, amém. Ela tá aí, dona da voz, uma das vozes mais bonitas aqui da Rádio 93 FM. Sério, hein? Olha o vozeirão dessa menina. Vamos nós então. Tá na hora de ouvir a doce voz de Marcela Bastos. Pesquisa 93. Fala, Marcelinha, o retorno. Te aguento não, Cid, olha, doce aqui. De doce inteira rouca, entendeu? Olha aí que voz bonita. Vamos lá então. Não, fala no microfone, pode falar. Não, hoje ela veio toda maquiada, mas ela tá bonita, tipo, olha Tem só, tá vendo? vontade. Olha, não, é feriado. É feriado, faz isso, gente? É, feriado. Todo dia é feriado, então. Fala, Marcelo. Você conhece aí casais evangélicos solteiros que acham que a santidade no namoro é assim uma bobagem? Aumentou. Por telefone foi para 33%. Eita. No site também 61% deles conhecem. Não é mole não, gente. Aqui, ó, atenção, porque tá na hora do assunto. Olha aqui, eu sou viciada em jogo de azar. Esse vício me consome por dentro, afeta a minha comunhão com Deus, o meu casamento e também meus filhos. Apesar de saber tudo isso, o jogo compulsivo, eu jogo compulsivamente na tentativa de recuperar o que eu perdi. Só que eu só perco. Eu confesso que eu já tentei tirar a minha vida, mas a minha covardia não me permitiu, ainda bem, né? Estou completamente endividado e meu marido não sabe. Como me libertar desse vício que me destrói? Basta apenas ter fé? Por outro lado, como conviver com as dívidas e cobradores que não deixam e não deixar que isso acabe com o meu casamento? Gente do céu. Acho que é a primeira vez que eu leio uma coisa a respeito desse assunto em termos em termo gospel, por assim dizer, gospelmente falando. Esse e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93. Meu caro pastor Guilherme, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Obrigado, querido Cid. Quero mandar alguns abraços aqui. A listinha tá grande hoje, aproveitar que é feriado, né? Mandar um abraço pros meus pais, pastor Gerson e irmã Rosália, estão de férias lá em Belo Horizonte, ouvindo a gente pela internet. Mandar um abraço pro meu querido irmão, pastor Gerson Costa Filho, e a pastora Raquel, eles que são pastores do projeto Semeando Avivamento em Petrópolis, lá no Quitandinha, uma igreja
abençoada, maravilhosa. Um forte abraço para eles. Eu recebi feio aqui, lá, né? que tanginha, né? Nossa, Deus, eu recebi aqui, Cid, você sabe que na hora esse negócio de WhatsApp, né? A gente vai recebendo mensagens aqui. Tem alguns amigos lá da Figueira, o bairro Figueira, lá em Duque de Caxias, estão ligadinhos com a gente. Ainda que nesse calor a Figueira não floresça, né? É verdade. Que a irmã Elizabeth Marinho, a irmã Isolda Rodrigues e a irmã Carla Almeida estão ligadinhas com a gente, elas são membros da Wesleyana da Figueira. E mandar um abraço para terminar, a minha querida Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, povo alegre, povo abençoado. Nós estamos lá às terças e quintas, 19h30 e no domingo às 19 horas na rua Severino Mendes, número 9, Parque Nazaré, Duque de Caxias. Meu Deus, quando crescer vai ser locutor, hein? Pastor Josué Praça, obrigado pela presença, amigão. Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui, agradeço aos ouvintes pelo carinho da audiência e eu quero mandar um abraço pro nosso querido, porque eu digo, meu e da pastora Mônica, querido pastor Rodrigo Gomes, da comunidade Celebrando a Vida, pessoal lá, gente finíssima, da melhor qualidade, lá de São João de Meriti, que Deus abençoe sua vida, tá ligadinho na gente agora, e quero mandar um abraço especial, um carinho que eu tenho pelos nossos queridos irmãos da Igreja Cristã aqui em Guadalupe. Que o Senhor abençoe vocês e convidar você, se quiser participar de um curso para entender um pouco mais essas questões que têm chegado à nossa vida e nós não conseguimos entender, nem as nossas palavras não têm mais significado para essa geração. Se você quer ser um líder, se aperfeiçoar, nós vamos iniciar um curso lá na igreja a respeito disso, com duração de 1 ano. Então você pode entrar em contato, telefone 3106-8808, 3106-8808 e fala com nossa querida Ana Garcia. Deus te abençoe. Amém. Minha cara pastora Mônica, obrigado pela sua presença, bênção, Deus abençoe sempre. Amém, eu que agradeço e eu quero mandar alguns beijos aqui. O primeiro vai pro Léo, que é o marido da Fernanda, o pai da Belinha, que faz aniversário hoje. Eita, parabéns, Léo. Festa surpresa hoje, hein? Isso. Pastor Gustavo Stoller, que está aqui conosco. Pastor Aristides, com meu netinho, meu marido, e meu netinho Miguel, que estão lá fora, por causa do barulho, né? Não, tá netinho. Certo, tá certo. E queria mandar um beijo bem grande para a comunidade evangélica Nova Unção, a Senu, ali no calçadão de Coelho da Rocha, em especial para o Ministério de Intercessão e líderes de célula. Temos passado por alguns momentos difíceis, mas a unidade é que tem feito a gente vencer em Cristo Jesus. Amém. Pastor Paulo Azevedo, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Eu quero mandar um grande abraço a toda a juventude batista independente, que hoje está fazendo um grande arrastão evangélico lá na Praia do Forte, em Cabo Frio, né? Também faz, só que o arrastão é diferente, né? Estamos lá levando a palavra de Deus ali na Praia de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Também queremos mandar um grande abraço a todo o comércio ali do Mendanha, né? Os comerciantes que estão ali ligados na 93, né? Acho legal quando a gente chega lá, o pessoal, ouvi você e tal, coitados, estão sem falta de opção, mas tudo bem, né? E para minha grande esposa, né? Que o Senhor continue abençoando ela rica e abundantemente, e toda a Igreja Batista Independente ali no Mendanha, em Campo Grande. É uma heroína, né? Uma heroína. Pastor, por favor, nos leve a Deus em oração, a gente encerra o debate. Rosane Félix, a grandona, já está por aqui, já ela começa, o pediu, tocou. Pastorzão, por favor. Deus amado, te louvamos, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, e pela oportunidade, Pai bendito, de estarmos aqui exaltando o teu nome. Queremos entregar esse casal, Senhor, que foi alvo agora, Senhor, desse debate, Pai. Toma-os nas tuas santas mãos, assim como todos aqueles que estão passando essas dificuldades, que o Senhor possa, Senhor, o Espírito Santo possa, Senhor, se mostrar mais a eles, Senhor, e eles venham viver uma vida em santidade na tua presença. Te louvamos por todos aqueles que estão enlutados, Senhor, aquelas pessoas que estão em dificuldades, que tu possa tocá-los, Senhor, e abençoá-los rica e abundantemente. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.